Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem através do canal da nossa igreja. Sou o pastor Irênio Silveira Chaves, estou aqui para estudar a Bíblia com você numa nova sequência de estudos bíblicos. Nós terminamos agora recentemente os estudos na carta de Tiago e agora queremos encerrar o ano de 2022 fazendo alguns estudos importantes para o nosso crescimento espiritual. Esse estudo faz parte de uma série de nossa igreja para quem quer fazer a trilha do crescimento espiritual. São 3 sequências. Nós chamamos de seguir, crescer, servir. Então, essa série que nós estamos começando é o segundo estágio dessa trilogia. Você encontra na playlist do nosso canal a sequência seguir. E agora você vai fazer a sequência crescer. E em janeiro nós vamos fazer a sequência servir. Serão também 4 aulas no mês de janeiro. E aí você vai ter um programa completo de crescimento pessoal para poder atuar melhor no reino de Deus. Então, está pronto para isso? Nós, como sempre fazemos na nossa igreja, nos dedicamos a preparar a apostila e também a apresentação aqui na nossa programação. É uma característica do nosso programa de ensino. Então, se você quiser acessar a nossa apostila, você a tem gratuitamente no blog de nossa igreja. O link está aqui do lado, certinho. Você clica lá no endereço e você vai encontrar a apostila Crescer. Crescer. Como você pode crescer, continuar crescendo para ser um seguidor de Jesus. E aqui eu vou colocar já a nossa apresentação para seguirmos a nossa aula. Então, a nossa primeira aula sobre o programa de crescimento espiritual de nossa igreja vai ser voltada para esse conteúdo bíblico tão importante que é o crescimento espiritual de todos e todas. Essa nossa matéria, ela não é alguma coisa inventada por mim. Ela não foi criada originalmente por mim. Ela faz parte do programa de uma igreja com propósitos. Quem conhece a igreja com propósitos, conhece bem aquelas revistas, né, das classes 101, 201, 301 e 401. A revista Crescer, no caso, o programa Crescer, corresponde à revista da classe 201. Claro que nós fizemos alguns avanços, algumas aplicações, algumas adaptações para a nossa realidade brasileira, latino-americana e regional. Então, é um programa voltado para a nossa igreja, mas eu preciso dar o crédito ao criador dessa ideia, que é o pastor Rick Warren, da igreja de Saddleback, autor do famoso livro Uma Vida com Propósitos e Uma Igreja com Propósitos. E está inserida no programa de crescimento, programa de discipulado da igreja de Saddleback com a classe 201. Ok, dados os créditos devidos, vamos à nossa aula de hoje. Nosso compromisso de crescer em Cristo. A primeira aula, então, vai lembrar o fato de que todos nós fomos feitos com um propósito. Você não está nesse mundo por acaso. Você não foi colocado no planeta para consumir oxigênio. Você foi criado com um propósito divino. A pessoa que fez você, fez a mim, fez a todos nós, ele fez de um jeito tal que a gente só servisse para aquilo mesmo. E o mais curioso, ele pegou essa forma, jogou fora e não tem outro igual a gente, só nós no mundo. Então, Deus nos fez com uma finalidade específica
existimos com uma finalidade específica e estamos aqui para dar continuidade a ela. Então, meus queridos, eu quero deixar um versículo para a gente poder meditar logo nesta abertura, para a gente poder deixar Deus falar ao nosso coração. Provérbios, capítulo 19, verso 21, diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa palavra é de um poder assim extraordinário. Lembra um pouco do determinismo, não é verdade? Parece que não adianta muito a gente ficar fazendo plano, porque no final o que vai valer é a vontade de Deus. Mas não é essa coisa tão literal como está aqui. Eu entendo, meus queridos, minhas queridas, que a vida é formada tanto de um determinismo quanto de uma certa liberdade. E, claro, você é livre para planejar, você é livre para escolher o que você quer plantar, mas você está determinado a colher somente aquilo que plantar. Essa é a ideia do versículo de Provérbios, que é uma ideia, se você quiser seguir pelo caminho filosófico, vai encontrar aí o caminho da fenomenologia em pleno século XX, explicando isso, né? De que você tem essa relação entre aquilo que é determinista e aquilo que é de liberdade. Aquilo que você pode controlar e aquilo que você não pode controlar. E aquilo que você pode controlar, meu querido, minha querida, está na nossa alçada a fazer, e o máximo que a gente pode pedir é que Deus nos ajude a aprender a lidar com essas coisas que não sabemos. Então, um outro texto que eu quero deixar com você é o texto do Salmo 138, verso 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Se Ele tem um propósito para a sua vida, se Ele fez com você com um propósito, creia nisso. Ele está trabalhando para que você chegue até lá. E o fato de você estar assistindo esta aula é uma demonstração de que Deus está cuidando disso para que você possa cumprir o propósito dele. Amém? Gosto disso, né? Bom, vamos começar então essa nossa colocação de maneira bem detalhada, né? Todos nós fomos criados por Deus para um fim específico. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi criado, criada para glorificar a Deus, para viver em comunhão com os cristãos, para crescer em maturidade, para servir em um ministério e para alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho. Olha, você pode dizer, mas você não acabou de dizer que era um propósito? Você falou 5 coisas agora aqui. É verdade, tem 5 coisas que eu disse aqui. Vamos alistar quais são elas? Primeiro, glorificar a Deus. Segundo, viver em comunhão uns com os outros. Terceiro, para crescer em maturidade. Quarto, para servir em um ministério. E quinto, para alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho. Esse é o mistério da igreja com propósitos. A base da igreja com propósitos são os 5 propósitos de Deus para a vida de todas as pessoas, conforme desenhada por Rick Warren. E eu acho isso muito importante. Embora haja muitas pessoas que questionem, eu admiro essa maneira pedagógica, didática. Isso não é lei de Deus, meu. Não foi Deus que inventou isso. Não foi Deus que colocou no coração do pastor Rick Warren. Ele apenas pensou uma forma didática para a gente entender para que a gente serve no mundo, para que a gente existe. E a gente existe exatamente para isso. Enquanto a gente não cumprir essas ações tão importantes que Deus nos moldou, que Deus nos preparou, que Deus nos capacitou para fazer, olha, nós não seremos pessoas felizes. Então,
Se nós fomos feitos para isso, o que a gente precisa fazer para chegar lá? Vamos ler juntos o texto de Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, o apóstolo Paulo ele já tinha essa percepção. Não é uma invencionice moderninha, né, de um estilo novo. É uma coisa que você encontra na Bíblia, de que o fato da gente existir no mundo não é uma coisa sem sentido. Alguém pensou isso, alguém planejou a gente estar nesse tempo, vivendo o que a gente está vivendo. Nós é que precisamos aprender a lidar com isso. Então, em nossa igreja, nós temos sido acostumados e orientados a viver dessa maneira. Nós compreendemos que todos nós devemos colocar em prática os 5 propósitos de Deus. É a base da nossa educação. Bom, quais são os 5 propósitos de Deus mesmo? Já conseguiu decorar? Olha, eu levei algum tempo, quando eu comecei lá pelos idos do ano de 98, 99, quando eu comecei a estudar os livros de Rick Warren, participar dos seminários que aconteciam aqui no Brasil, com as propostas do trabalho, né, de reflexão, que eram reflexões bíblicas muito produtivas, muito ricas, né, com pastores muito envolvidos com a obra de Deus. Então, eu ficava decorando, eu queria encontrar uma sequência, porque todos esses 5 propósitos estão dentro de um processo. Há um processo envolvido, Rick Warren chamava de o processo dirigido por propósitos, que uma coisa vem após a outra. Então, a primeira coisa é você viver em comunhão, vir da grande multidão, das pessoas que estão no mundo, vivendo sem Deus, vivendo suas vidas, para começarem a viver juntas, numa comunidade de fé. A segunda coisa é a gente se encontrando junto, a gente se desenvolver espiritualmente, crescer espiritualmente. Depois, o de colocar essa vida amadurecida, desenvolvida, aprendida, na condição de servir uns aos outros. No terceiro lugar, a disposição de evangelizar, que é anunciar as boas notícias. Gente, é falar de coisa boa para o mundo que nós vivemos. E em quinto lugar, o de adorar ao Senhor, de celebrar a grandeza de viver no mundo criado por Ele. Parece que é bem simples, né? Então, você começa lá em cima, vivendo em comunhão, depois crescendo espiritualmente, depois servindo, depois evangelizando, e, finalmente, aí sim é que você vai adorar plenamente ao Senhor. Bem, esses propósitos estão ligados às 5 áreas em que todos os cristãos precisam assumir compromissos. Se você é um cristão, uma cristã, você precisa estar envolvido com essas coisas. São coisas que todos nós precisamos fazer. São compromissos para uma vida dinâmica na nossa comunidade de fé, como cristãos no mundo, como seremos identificados como crentes. Então, para a gente poder memorizar quais são esses propósitos, nós vamos usar a palavra pesca, que é essa palavrinha aqui, não é? De pescaria mesmo, que é muito significativo, né? Porque Jesus disse que seríamos pescadores de homens. Então, essas 5 letrinhas que formam a palavra pesca vão formar para nós um pequeno acróstico
que é o acróstico dos propósitos de Deus para a sua vida. Note bem que isso é bem didático, é para você memorizar, para ajudar você a guardar na sua memória. Então, vamos lá, qual é o primeiro? O P lembra a palavra proclamação, ou evangelizar. É ensino, que é o discipulado, o aprendizado. O S, o serviço, ou ministério, ou servir uns aos outros. O C, de comunhão, da gente viver junto. E o A, de adoração. Então, são 5 propósitos. Aqui apresentados de uma forma didática, para você memorizar e colocar em prática em sua vida. Então, quais são os 5 propósitos de Deus mesmo? Olha, eu estou insistindo nisso para você decorar, tá bom? Não pense que eu estou sendo chato, não. É intencional mesmo. É para você decorar. Então, mas eu vou passar rapidinho esses slides para você entender bem. Primeiro, comunhão. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Segundo, o discipulado. Você foi criado para se tornar como Cristo. Terceiro, o ministério. Você foi moldado para servir a Deus. O quarto, o evangelismo. Você foi constituído para uma missão. E quinto, a adoração. Você foi planejado para o prazer de Deus. Então, esses são os nomes, né, aqui em dourado, né, esses são os nomes que você vai encontrar no material original da Igreja com Propósitos. Quais são os 5 propósitos de Deus? Dentro de um processo dirigido para o propósito, essa é a ordem. Comunhão, discipulado, ministério, evangelismo, adoração. Então, o que a comunhão lembra? Lembra que nós fomos criados não para viver isoladamente, não para cada um ter a sua religião, não para cada um viver do seu modo, mas para vivermos em comunhão e fazermos parte da família de Deus. Segundo lugar, o discipulado. Nós fomos criados para aprender alguma coisa. E o que nós podemos aprender juntos e juntas? A sermos imitadores de Cristo, a sermos como Cristo foi, a vivermos a fé como Ele propôs. Aí temos o ministério. O que o ministério lembra? Que nós fomos trabalhados, capacitados, fomos treinados por Deus, fomos habilitados por Deus para servir ao Senhor na obra dele. Você tem qualidades para poder servir ao Senhor. E depois vem o evangelismo. Você tem uma missão de vida, que era a mesma missão de Jesus. A missão de Jesus era anunciar as boas novas do reino até os dias de hoje. É o que ele está fazendo através do seu Espírito com a gente. E o quinto, a adoração, porque quando você vive toda essa realidade que Deus pensou para você, é que você consegue realmente glorificar o Senhor, ser aquela pessoa para o prazer de Deus. Muita gente acha que é você viver certinho dentro de uma religião, fazendo tudo quadradinho, naquele jeitinho, literalmente como o teu pastor manda. Não, nada disso, meu querido, minha querida. Você existe para isso, para o que Deus pensou para você. E Deus pensou exatamente o que está aqui, e você, através de estudos bíblicos, pode encontrar fundamentação, explicação para todo esse processo de desenvolvimento para uma vida dinâmica dentro do reino de Deus. Como podemos cumprir os propósitos de Deus? Como que a gente pode fazer isso? Bom, eu quero fazer aqui algumas observações para a gente poder colocar isso em prática. Em primeiro lugar, o alvo da vida cristã é a maturidade espiritual. Nós não podemos esquecer que somos seres vivos. Seres vivos crescem, se desenvolvem e morrem. Desculpa, eu não estou dizendo
que eu desejo sua morte, mas todos nós passamos por isso. Então, o processo de desenvolvimento é normal, natural em todo ser vivo. E esse processo é de amadurecimento. Num ser biológico, a maturidade de um ser biológico é ele chegar a se reproduzir. E no que diz respeito à maturidade espiritual, o alvo da maturidade espiritual é você conseguir se reproduzir como um cristão na vida de outra pessoa. Então, a maturidade corresponde ao estágio de crescimento pessoal em que você se torna capaz de conduzir sua vida de acordo com as suas próprias capacidades, debaixo da orientação divina. Há muita gente ensinando coisas estranhas aí, dizendo que você tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual, que você tem que ter um pai na fé, que você tem que ter um isso, um aquilo. Não. Quem conduz a sua vida é Deus. E Ele está querendo conduzir você a um processo de crescimento. Então, quais são as características fundamentais da maturidade espiritual? A primeira é a perseverança. Nós já falamos muito sobre isso, precisamos estudar mais sobre perseverança. Colossenses capítulo 4, 12 diz assim: para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Olha que palavra, né? É para isso que você tem que crescer, para você manter firme, confirmado nisso tudo. E segundo, a ideia é a firmeza. Outra característica fundamental da maturidade espiritual. Efésios capítulo 4, verso 14, nos lembra que nós precisamos crescer. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Esse menino pirracento, hora quer uma coisa, hora quer outra. Já viu como é que o menino brinca? Você coloca ele numa mesa. Fica quietinho aí, menino. Olha, ele não vai conseguir ficar quieto, mas ele vai conseguir transformar aquela mesa em tudo o que ele puder, que a imaginação dele puder criar. E a gente precisa superar essa fase infantil, superar essa fase da meninice, para a gente ter posições mais consistentes na vida. O outro aspecto é o crescimento. Então, você tem perseverança, firmeza e crescimento. Efésios capítulo 4, versículo de número 15, diz assim: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você não vai crescer como o irmão A ou o irmão B, o líder do seu grupo, ou o seu pastor, ou o personagem histórico mais importante da sua religião, ou, quem sabe, o herói bíblico que mais te fascinou. Você não vai conseguir ser igual a eles. Você vai ser você mesmo. Você vai ser o protagonista da sua própria história de crescimento pessoal. Só que o teu paradigma, o meu paradigma, o paradigma de todos nós é um só: Cristo. Nós crescemos em Cristo. E é preciso que a gente dê muita ênfase a isso em nossa vida pessoal. Então, vamos tentar responder a essa questão. O que é maturidade espiritual? O que é uma pessoa amadurecida espiritualmente? Bom, maturidade espiritual é um estado pessoal em que o crente chega como resultado do seu processo de desenvolvimento. Então, você começa num ponto em que você é uma pessoa completamente desprovida de conhecimento, de experiências, de habilidades, e você então vai desenvolvendo, até que chega a um grau de maior plenitude de experiência, de desenvolvimento, de conhecimento, enfim, de todas essas coisas que fazem parte da nossa vida humana.
Efésios, capítulo 4, verso 13, tenta nos dar uma ideia do que é isso. O apóstolo Paulo fala em crescer até que. Até que. Então, é sinal que você ainda não tem e vai chegar lá. Então, até que você saia daqui e chegue até aqui, você vai fazer o quê? Até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Simples, não é? Bom, nós cremos que, como seguidores de Jesus, discípulos de Cristo, filhos de Deus, temos um grande compromisso com aquilo que Jesus deixou para os seus discípulos naquela época, os apóstolos, que está lá nos evangelhos. Ele deixou duas ordens. O primeiro é o grande mandamento e o segundo é a grande comissão. Veja só, o grande mandamento, você lembra o que é, não é? O grande mandamento encontra-se em Mateus capítulo 22, versos 37 e 40. E Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse mandamento do amor é algo imprescindível. Isso lembra a gente o seguinte: enquanto eu não colocar em prática o mandamento do amor, eu ainda não obedeci a Cristo. Se resta em minha vida algum vestígio de remorso, de aquela coisa de mágoa, de ódio, de ressentimento contra alguém, é sinal que o amor não está pleno em mim. E eu preciso me aperfeiçoar. Ninguém ama da noite para o dia assim, gente. Isso é coisa do romance, de história de conto de fada. Nós amamos fazendo uma trajetória de construção das nossas experiências. Nós não sabemos amar como Jesus ama. Nós precisamos aprender a amar como o Senhor amou e como ele ensinou. Colocar em prática o mandamento do amor exige um aprendizado. Ok? O segundo é a grande comissão. Em Mateus também, capítulo 28, versos 19 e 20, ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, eu vou lembrar uma coisa aqui. O Senhor deixou uma tarefa para todos nós. O grande mandamento é uma ordem. E a grande comissão é uma tarefa. A tarefa é de anunciar boas notícias. Então, a gente tem que ensinar todas as pessoas, trabalhar para que elas conheçam as boas notícias do amor de Deus por toda a humanidade. Agora, observe como Jesus aplica os propósitos de Deus para a vida dos seus discípulos, a partir dessas duas máximas, dessas duas declarações. Como que essas coisas estão interligadas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso lembra adoração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso lembra serviço. Ide, ensinai todas as nações. Isso é evangelismo. Batizá-las, isto é integrar em comunhão. Ensiná-las a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, isso é discipulado.
Vejam como Jesus também estava preocupado com essa ideia de que nós temos 5 coisas para fazer. Afirmações, então, que nós podemos desenvolver aqui juntos sobre o que vem a ser maturidade espiritual. Bom, em primeiro lugar, a maturidade ela é sempre resultado de aprendizagem. Hebreus capítulo 5, versos 12 e 13. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência ao ensino da justiça. O autor da carta aos Hebreus lembra que a vida é aprendizado. Nós aprendemos, ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce da noite para o dia já fazendo tudo. Nós precisamos aprender a desenvolver nossas experiências, conhecer um pouco mais. Quando me converti, eu queria muito conhecer a Bíblia. E eu peguei então a Bíblia que minha mãe me deu de presente. E durante 1 ano eu li a Bíblia inteira. Desenhei, pintei a lápis todos os versículos que me encantavam. Achei aquilo fascinante. Foi um projeto maravilhoso. Depois eu vi que eu podia desenvolver outros métodos de leitura bíblica. Depois eu aprendi que eu podia estudar a Bíblia de outros modos. Isso fez muito bem para mim no conhecimento da palavra de Deus. Pense nisso. Você pode aperfeiçoar-se cada dia, você pode se tornar melhor. E isso tudo é fruto de aprendizagem. Segundo lugar, a aprendizagem é um processo de crescimento. A maturidade é um processo de crescimento, em que você vai galgando de posto em posto. Nenhuma criança sai de criança para a fase adulta. Tem que passar por toda a infância, pela pré-adolescência, pela adolescência, pela juventude, até chegar à fase adulta. E Pedro diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense na ideia de crescer como uma criança que vai crescendo aos pouquinhos, até chegar à idade adulta. Terceira afirmação: maturidade espiritual exige disciplina. Os estoicos, pensadores gregos, eles tinham uma definição muito interessante sobre o que é disciplina. Eles diziam que a disciplina é você adiar um prazer em nome de um prazer maior. Em nome de um prazer maior. Eu acho muito importante isso, nós precisamos aprender isso, né? E o apóstolo Paulo a Timóteo, que era um conhecedor das ideias estoicas, ele dizia: exercite-se na piedade. Como é que a gente faz esse exercício de adiar o nosso prazer? Na prática da piedade. A piedade tem a ver com santidade. É isso que a gente precisa aprender. Nós não nascemos santos, nós aprendemos a ser santos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós falamos de maturidade, nós estamos também falando de discipulado, de como você se tornar um discípulo de Jesus, que é um aprendiz de Jesus, alguém que aprende a ser como Cristo. A Bíblia diz que os cristãos são discípulos de Cristo, todos nós, seja o Papa, seja o bispo, seja o apóstolo, seja o profeta, seja o pastor, o diácono, o líder da escola bíblica, seja quem for, todos nós, de igual modo, somos discípulos de Cristo. Todos nós temos o mesmo status na presença de Deus, que é o status de ser discípulo de Jesus. Até aquela pessoa que entrou agora na igreja, que começou a frequentar a igreja, que está querendo aprender a ser um cristão, é um discípulo de Jesus,
tal como aquele mais antigo, o mais experiente, aquele que nos encanta com seu exercício de fé. Ser discípulo é ser muito mais do que um aprendiz. Porque o aprendiz, ele pega uma lição, decora, faz uma prova, está tudo certo. Mas o discípulo não. O discípulo ele coloca em prática a lição na vida. Ele tem o dever de praticar aquilo que ele aprendeu e vivenciar no seu dia a dia aquilo que lhe foi ensinado. Outra frase importante. Ninguém pode ser discípulo sem ter nascido de novo. Porque a grande característica do discipulado cristão é o fato da gente ter tido uma experiência com Jesus, de recomeço, de deixar para trás uma vida distante dos propósitos de Deus. E agora queremos alinhar a nossa vida aos propósitos divinos. Isso é como nascer de novo, é ser nova criatura. Então, a marca do verdadeiro discípulo é seguir a Cristo. Lucas 14, 27 diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Jesus é ser um seguidor de Jesus. Como posso, então, me tornar um discípulo de Cristo autêntico? Bom, 3 perguntas básicas a respeito do discipulado cristão. Primeiro, com que frequência devo ser um discípulo de Cristo? Olha, a resposta é simples, curta e grossa. Sempre. Discípulo não tem férias. Discípulo não tem folga. Não tem feriado. Não tem fim de semana. Então é preciso a gente ser discípulo de Jesus sempre. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, sempre. Sem voltar atrás, sem dar uma paradinha para descansar. Deixa eu tomar um fôlego aqui, segunda-feira eu volto. Semana que vem estou aqui de novo. Eu vou dar uma pausa de 1 mês. Vou ter um ano sabático de 1 ano de ser discípulo de Jesus. Não, discípulo de Jesus não é isso. Você é discípulo de Jesus sempre. O que significa tomar a cruz? Então, eu diria que tomar a cruz significa dar a Jesus Cristo o primeiro lugar na sua vida. Muita gente acha que tomar a cruz é assumir uma vida de sofrimento. Você não precisa disso, meu irmão. O sofrimento já está dado aí. Quem é que não sofre nesta vida, né? Ou quem nunca sofreu pelo amor, ou por uma dor física, ou por uma questão social. Quem nunca sofreu? O sofrimento é contingente. Tomar a cruz não é você assumir os teus sofrimentos, mas assumir o lugar de Jesus na tua vida. Dizer para Jesus: toma o teu lugar na minha vida. Era o que Paulo falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Palavra bonita. Como eu gosto desse versículo. E eu procuro colocar em prática na minha vida todos os dias. Vamos à terceira pergunta. O que devo fazer como discípulo? O que um discípulo faz? Ele pega a Bíblia e fica lendo todo dia. Ler a Bíblia é muito importante, mas não é isso que você vai fazer não, tá bom? Buscar a cada dia me aperfeiçoar como servo de Jesus. Então, o discípulo, ele procura todos os dias fazer algo inédito, novo, inovador, para que ele possa se aperfeiçoar no seguimento de Jesus. Mateus capítulo 10, verso 25,
basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu Senhor. Então, como discípulo de Jesus, devo me dedicar a algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, eu devo me dedicar a gastar tempo com a Bíblia. Sim, é a palavra de Deus. Está lá o que ele ensinou para a gente. Então eu preciso conhecer um pouco mais, ter a minha referência original, né? Ou como dizem os pesquisadores, a minha fonte primária do que eu sei do que Jesus falou. Não pelo que os outros disseram, mas porque eu examinei, porque eu comprovei. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecessem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Segunda coisa que todo mundo precisa fazer como discípulo é gastar tempo de oração. Nós todos devemos orar. A oração não é um ato religioso para você fazer lá no templo ou na frente das pessoas. A oração é a experiência de individualidade. É você e Deus. Se você crê que Deus existe, acredite também que Ele conversa com você. E Ele quer ouvir você falando. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Jesus falando coisas tão importantes. Se vocês orarem, vocês serão meus discípulos. Vocês orarem, a vida de vocês vai dar uma guinada e vocês serão meus discípulos. Então, como discípulos de Jesus, eu também devo me dedicar a entregar a minha contribuição para o sustento da obra. Meu irmão, minha irmã, não fique pensando aí que esse negócio de dar dinheiro para o pastor é coisa de crente, não. Foi Jesus que ensinou isso. Jesus ensinou a gente a poder sustentar as coisas que são necessárias no mundo. E a obra de Deus, ela não acontece de maneira independente das obras do mundo. As obras do mundo dependem de recursos financeiros. E a obra de Deus também depende de recursos financeiros. Eu não gostaria que essa minha palavra fosse utilizada como fundamentação para a prática de exploradores da fé. Isso é outra coisa. Eu estou falando aqui de pessoas que sabem do compromisso de homens e mulheres de Deus, que estão empenhados em colocar a sua vida a serviço do reino e ajudá-los no seu sustento, no sustento de suas famílias, para que eles tenham uma vida digna. Sabe como é que a gente faz isso? Abrindo mão de parte de nosso sustento, compartilhando com aqueles que se dedicam na obra de Deus. Gente, isso não é exploração da fé de ninguém. Isso é ensino de Jesus. Jesus disse: deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Uma das coisas que Jesus fazia era ir ao templo ver como as pessoas davam suas esmolas para o sustento do templo. E um dia ele reparou que os homens ricos davam muito dinheiro, colocavam muitas moedas nas sacolas dos sacerdotes. Mas chegou lá uma humilde viúva e colocou suas 2 últimas moedinhas. E aí ele pergunta às pessoas: quem deu a maior oferta? Aqueles ricos que depositavam grandes fortunas ou a viúva? E Jesus disse que foi a viúva, porque ela deu tudo o que possuía. Gente,
Isso na boca de um pregador fundamentalista do século XXI seria uma crueldade. Mas vindo da boca de Jesus, ele está entendendo de que a gente precisa saber lidar muito bem com aquilo que Deus nos tem sustentado, porque aquilo que nós, a maneira como lidamos com as provisões de Deus para a nossa vida, aumentam a provisão de Deus para a vida de todas as pessoas. Todas as pessoas poderão ser abençoadas. Quarta coisa que todo discípulo deve fazer: viver em comunhão com a igreja. Nós vivemos um tempo em que a igreja se tornou um lugar assim não muito recomendável por alguns aspectos, né? Alguns aspectos morais, alguns aspectos fundamentalistas, bíblico-doutrinários, político-ideológicos, né? Mas a igreja não é isso não, meu irmão, minha irmã, você aprendeu errado. Essa igreja que está aí, do jeito que ela está, ela não corresponde à igreja de Jesus. Ela corresponde a ideais humanos, a princípios, a leis criadas por homens, não as criadas por Jesus. Jesus, ele ensinou a gente a viver junto como discípulo. Discípulos vivendo juntos numa grande comunhão. Jesus disse em João 13, 34 a 35, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A gente precisa aprender a se amar, mesmo o diferente. Esse negócio de igreja só para uma determinada classe social, ou para só um determinado gênero, ou só para uma determinada ideologia, isso não está na Bíblia, não. O que está na Bíblia é todos se amarem como irmãos e irmãs na presença de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, todos nós precisamos nos esforçar para desenvolver essas práticas como se fossem hábitos comuns em nossa vida. Você conseguiu decorar quais são os hábitos? Eu vou tentar voltar aqui para a gente lembrar, hein? Gastar tempo com a palavra de Deus, gastar tempo de oração, entregar a contribuição para o sustento da obra de Deus, viver em comunhão com a igreja. Que Deus nos abençoe para a gente conseguir fazer isso. Para você pensar aí em casa com calma, imaginando o que Deus pode fazer na sua vida com isso. Não fique triste comigo, não. Eu estou apresentando a palavra de Deus para todos nós. É assim que a Bíblia nos ensina. Eu coloco em prática isso todos os dias na minha vida. E olha, meus irmãos, minhas irmãs, como eu tenho sido feliz nos últimos 40 anos da minha vida seguindo a Jesus desse modo. E não estou sozinho. Também nossos irmãos e irmãs estão fazendo o mesmo todos os dias. Amém? Tem muita gente boa perseverando para a glória de Deus e também para a expansão do reino de Deus. Um versículo para você pensar. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14 diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Deus abençoe este momento. Quero convidar você a orar junto comigo e agradecer a Deus por esse instante. Você vai olhar na apostila, tem uma recomendação ali de videoaulas que estão disponíveis. Dá uma examinada, segue lá as nossas orientações. Isso vai ajudar você a se aprofundar nesse conhecimento.
Feche seus olhos agora e fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã, por esta aula. Senhor, nos ajuda a colocar em prática os teus ensinos. Muito obrigado por sabermos que somos tratados como teus discípulos, que o Senhor nos escolheu para vivermos de acordo com os teus propósitos e que nós possamos saber fazer isso cada dia de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Quero agradecer a cooperação de vocês, a presença de vocês aqui e, de um modo muito especial, pedir a oração. Eu estou internado no Hospital Pasteur, no Meier, para o tratamento de saúde. Então, eu gravei a aula aqui, agradeço aos companheiros de enfermaria que estão comigo, né? E saber que a gente pode cooperar com irmãos da fé de todos os lugares que nos acompanham a cada dia. Então, estando aí em sua casa, coloque a nossa vida na oração de vocês. Logo mais à noite teremos a transmissão da mensagem da nossa série sobre sucesso, uma vida bem-sucedida. A busca de uma vida bem-sucedida. Convido você a estar conosco. Será um momento muito importante para a gente aprofundar o nosso conhecimento da Palavra de Deus, como também o nosso crescimento pessoal. Eu convido você a entrar conosco nessa jornada. A gente sempre pede para você se inscrever no canal, para poder curtir a transmissão, compartilhar o link nas suas redes sociais. É para isso mesmo, para que a gente possa levar essa mensagem de vida para mais pessoas em todos os lugares. E eu, desde já, agradeço a sua cooperação nesse sentido. Deus o abençoe neste domingo.